dura para sempre. A gente tem que sempre estar lembrando disso, né? De dar graças ao Senhor por tudo que acontece, sejam coisas boas, momentos difíceis, porque eles nos fazem ver como a gente depende dele mesmo. Eu acho que muitos aqui devem conhecer o livro O Peregrino. E dentro de uma parte do cristão, ele é questionado sobre os esforços dele para levar a família dele junto pelo caminho da fé, pelo caminho da peregrinação. E tem uma coisa que me marca muito, que ele diz assim, que não foi por falta dele falar de Jesus para as pessoas que ele conhecia, principalmente para a esposa, para os filhos. Ele diz assim: se algo que viram em mim nos impediu, foi meu grande esforço em não pecar contra Deus e em não fazer algum mal para o meu próximo. E eu fiquei pensando muito nisso, porque eu queria muito poder dizer a mesma coisa, mas não posso. Eu sou falha, e eu falhei com muitos de vocês em muitos momentos. E até peço perdão novamente por isso, se alguém está perguntando por falar comigo, me procurem antes de eu ir embora, por favor, não guardem mágoas. E eu queria muito, assim, ter uma caminhada impecável, uma caminhada em que todos olhassem para mim e dizem Cristo o tempo todo. Mas eu sei que justamente as minhas falhas continuam apontando para Ele, porque só mostra como Cristo está aberto para pecadores miseráveis como a gente, para pessoas que falham, para pessoas que estão vazias, para pessoas que estão perdidas, para pessoas que são egoístas, para pessoas que tomam decisões erradas, que usam a língua para falar mal, para coisas imorais. Ele está disponível e é Ele que nos faz sermos perfeitos, né? A gente está caminhando para isso. Eu também quero estar agradecendo publicamente o Senhor por ter passado nessa faculdade, porque, gente, foi muito difícil. Foi muito difícil. Emocionalmente, eu não falo a questão disso também, né? Mas emocional é pior. Esse sonho é um sonho da Mari de 8 anos, que se apaixonou pelo corpo humano, da aula de ciências, que eu ouvi uma professora falar que levava jeito para isso, e os professores me incentivaram muito, inclusive. Da Mari que ficava curiosa nas consultas. Eu sempre fui muito ortopedista, oftalmo, então eu gostava de ver aquilo, né? E da Mari sempre quis ajudar as pessoas. Então eu vi nesse curso uma forma de fazer tudo isso. E aí eu fui crescendo, só que isso se tornou um grande problema de ansiedade. Nem estava no ensino médio ainda, eu já sofri com isso, né? De idolatria. E até foi aqui nessa cidade que eu me converti, né? Mas mesmo com o processo de conversão, eu ainda demorei para tirar isso do altar do meu coração. Eu pensava, Jesus pode voltar, mas depois eu quero mudar. Antes não. Eu só vou ser completa e feliz quando eu me formar. E aí, graças à televisionando, eu conheci as missões. Eles começaram a falar disso nos cultos, a gente teve o culto da igreja Mesquita, e o Senhor começou a me chamar para isso. E aí eu fui para Jucum, 2022, ainda no último período, né? E lá o Senhor falou comigo e eu falei, se for preciso, eu não faço esse curso, Senhor. Eu entrego nas suas mãos, eu não quero, eu quero ver do jeito que o Senhor quiser. O Senhor é o Senhor da minha vida, né? Então eu sigo aquilo que o Senhor determinar. E aí eu entreguei, e uma semana depois, eu vi que o Senhor queria sim que eu fizesse, mas não do jeito que eu pensava. Não com um consultório ali bem certinho, uma rotina bem estabelecida. Ele me chamou para ir como missionária, né? Como médica missionária. E, então, por isso que eu falo, é tão especial isso que eu estou vivendo, porque esses passos já estão sendo dados e não é por minha causa. Ele viu o meu sonho de criança, mas ele tornou isso muito maior. Tem pessoas que vão ser tocadas, pessoas que não têm acesso a atendimento médico. E, se Deus quiser, eu vou conseguir levar isso por causa de Jesus, não por causa de mim. E aí, depois eu voltei, terminei a ETEC em 2023, fiz minha carteira de habilitação e decidi voltar a estudar. E até nisso, Deus direcionou o que era para ser feito. Minha mãe não tinha como pagar um cursinho presencial, a gente não sabia bem como ia ser. E Deus me mostrou qual cursinho eu devia fazer, até nisso qual prova eu tinha que focar, que era o Enem. E foi muito assim. É claro que na minha dúvida, eu me desesperava à toa.
obrigado por ter vindo em nosso lugar. Mesmo se a gente mereceu, você veio e nos salvou, Jesus. Nosso coração é eternamente grato a isso. Somos eternamente gratos pela sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado. Comece a dizer palavras de adoração a Jesus nessa tarde.
nessa noite não é nenhuma aula, nenhum exegese aqui, senão eu chamaria de Catinho, Nando, Thiago, mas eu gostaria de trazer algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, que é a respeito de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E no começo eu não entendi muito, né? Por que falar sobre isso hoje? Mas conforme a Mari foi falando, eu fui entendendo o porquê. E não só por aquilo que a Mari vai viver, e aí agora para uma nova cidade, uma nova estação da vida dela, mas para todos nós, porque discípulo é todo aquele que crê em Cristo, aquele que se fez nova criatura, ele é chamado a ser discípulo. Então, é a missão de todos nós que cremos em Cristo, também. Eu queria que vocês já deixassem aberto lá no texto de João, capítulo 13. Enquanto vocês abrem, eu gostaria de agradecer a Mari pela oportunidade de estar compartilhando essa palavra com vocês. A Mari, ela é muito importante para mim e para a Paola. Nós amamos muito a vida dela, da Ju, da tia, toda a família. A gente foi algumas vezes para o Andirá passar tempo lá com a família da Mari. E a Mari é uma pessoa muito especial para a gente. E eu queria agradecer por esse momento, desejar não só boa sorte, mas que a vontade do Senhor, sobretudo, prevaleça e te guie nesse espaço. Depois a gente vai estar orando por você no final. Mas eu gostaria de agradecer essa oportunidade e louvar a Deus pela sua vida, amém? Gente, vamos lá então. Para falar sobre discípulo, eu queria trazer uma definição sobre o que significa um discípulo. E ele é basicamente quem estuda, um aluno, um aprendiz, um aluno receptivo. Discípulo é aquele que segue e imita o mestre. Discípulo não é apenas aquele que crê em Cristo, mas que vive e age como ele. É muito interessante quando a gente vai pesquisar o significado de Cristo. Não apenas, mas não simplesmente o filho, né? Que é aquele que crê em Cristo e nasceu de novo. Então, aquele que crê em Cristo se torna filho. Mas o discípulo é aquele que ele se importa em imitar o mestre, seguir o mestre. Então, um pouco disso que a gente vai falar. Eu gostaria de falar aqui com vocês sobre algumas características do discípulo, começando pela marca do discípulo, que é o amor. Lá em João 13, versículo 34 a 35, vai dizer assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então a primeira característica de tantas que a gente poderia trazer do discípulo é amem uns aos outros. O amor, ele é um mandamento do Senhor. A Bíblia diz que, embora nós entregássemos o nosso corpo para ser queimado em prol do Evangelho, se nós não tivéssemos amor, de nada valia. Nós poderíamos falar em língua dos anjos e tantas outras coisas, se nós não tivéssemos amor, de nada valeria. Então, o discípulo, ele precisa amar, e amar como Cristo amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por conta própria, nós não conseguiríamos amar. No máximo, talvez a nossa família, nossos amigos, quem nós nos damos bem. Agora, amar quem nós não conhecemos, amar quando nós vamos para uma missão, é só debaixo do amor de Cristo. Então o Senhor nos amou primeiro, então Ele nos capacita para amarmos também. Então uma das características do discípulo, a marca dele é o amor. Segunda característica, que é a base, é a palavra. O discípulo, ele precisa estar fundamentado na palavra. Ainda em João, no capítulo 8, vou voltar uns capítulos aqui, versículo 31 e 32. João 8, 31 e 32. Quem achou diz amém? Quem não achou, diga misericórdia. Vai dizer assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o discípulo, meus irmãos, ele precisa estar baseado na palavra. E o discípulo não é só aquele que ele é enviado para outro lugar, mas a nossa missão de ser discípulo de Cristo, de discipular alguém, é nos lugares que nós estamos. E a palavra do Senhor, ela não muda, ela é a mesma. A palavra diz que tudo pode passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então, um bom discípulo de Cristo é aquele que tem a Bíblia como sua prática de regra, de fé, é aquele que baseia a sua vida na palavra, amém? E o terceiro ponto, uma terceira característica, que é os resultados, são os frutos, ainda em João capítulo 15, versículo 16. Então, o discípulo, ele ama, ele vive debaixo da palavra, que é a sua base, e os resultados disso são frutos. João 15,16, que diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos
conselho. Amém? Então, o discípulo que ama, o discípulo que vive debaixo da palavra, ele dá frutos. E os seus frutos são visíveis. E a palavra do Senhor também diz que, quando Jesus está falando do ramo, todo ramo que não dá fruto, o que ele faz? Ele corta e lança fora. Mas o ramo que dá fruto, ele poda, a fim de que continue dando frutos. Então, o discípulo, ele não só dá frutos, como ele é podado pelo Senhor. E essa poda, a gente pode pensar em várias coisas. Um tempo difícil, um tempo de crise, um tempo de dificuldade, um tempo onde parece que nós oramos e o Senhor não ouve, um tempo onde parece que nós estamos sozinhos. E aí eu quero trazer um parênteses aqui para esse ponto dos frutos. Eu lembro que ano passado eu não sou muito bom com data. Tem gente que sabe o dia que se converteu, sabe a hora de cada coisa, o momento de cada coisa. Eu não sou muito bom. Mas eu sei que ano passado, durante uns 2 meses ali, vamos dizer que de setembro, outubro, novembro, eu passei por uma crise muito difícil. Uma crise que eu nunca tinha passado antes. Não foi com depressão, nada, mas eu fiquei com muita ansiedade. Quem é mais próximo de mim sabe, o Nando, o Thiago, o João, conversei muito com eles. O Nando a gente só conversou por 10 horas, né, Nando? Viajando. E foi um tempo muito precioso, porque muitas vezes nós passamos por momentos assim, momentos que a gente está ansioso, está preocupado, está nervoso. Quem é casado sabe disso, que vai ter as coisas do casamento. Então sabe quando vai acumulando várias coisas ao mesmo tempo, a gente não sabe se a gente vai dar conta? E a gente ora e a gente clama ao Senhor e parece que nada acontece, nada se mexe. Aí você fica tentando procurar, meu Deus, como que eu vou resolver essa situação? E claro, o primeiro ponto de tudo é orar, é entrar no Senhor, colocar diante do Senhor essa situação. Mas ter pessoas, ter amigos, ter família de fé, nos ajuda muito nesse sentido. Eu lembro que nos momentos mais difíceis, nesses dias mais difíceis de crise, mandava mensagem para o Nando, conversava com o Thiago, com o João. Isso foi me ajudando, porque muitas vezes a gente vai se sentir sozinho. O discípulo, ele se sente sozinho também. O discípulo, ele precisa de pessoas para que ele possa caminhar, para que ele possa abrir o coração, para que ele continue na caminhada. Eu quis abrir esse parênteses para vocês, porque talvez você está passando por isso hoje, ou vai passar, essa é a nossa vida. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, na vida, na caminhada que a gente tem cristã, a gente vai ter momentos difíceis, e é importante nós termos pessoas para tentar. Mari vai estar um pouco distante, vai estar vindo uma vez por mês, mas sabe que tem um WhatsApp para mandar para a gente, pode ligar. Então é importante a gente ter pessoas para a gente caminhar, amém? E que a gente continue andando e dando frutos. Segundo ponto que eu quero trazer com vocês, que eu coloquei aqui de a jornada, que é a dependência. Abrem comigo em Mateus 10, por favor, quando eu vou ler para vocês irem acompanhando. Mateus 10, do 5 ao 10. A gente vai ler sobre quando Jesus viu os 12 discípulos. Mateus 10, 5 ao 10. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. E eu quero chamar um pouco mais a atenção de vocês agora. No versículo 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno alterarem o seu alimento. Amém? Aqui era muito comum na época que quando as pessoas fossem fazer uma viagem longa, levassem coisas, né? Quem aqui quando vai viajar por mais alguns dias não leva mais coisa? Leva mais roupa, leva mais comida no carro, que vai usar para ir. Por quê? Ele quer se preparar, porque o caminho é longo, porque a jornada é longa. E aqui Jesus não está falando que os discípulos não podiam ter bens, não era isso. Mas porque Jesus queria ensinar eles a depender de Jesus. E eu quero trazer uma analogia aqui com vocês. Quem aqui viaja bastante? Thiago não precisa levantar a mão, Thiago, pelo amor de Deus. Mas quem aqui gosta de viajar? Viaja assim, com frequência, de vez em quando. Tá, beleza. João, o que você acha indispensável levar na mala? Por exemplo, vou até puxar um pouco antes. Quando a gente vai montar nossa mala, eu não sei se acontece só comigo, mas deve acontecer com vocês. A gente pensa, e se faltar alguma coisa? Eu vou dar um exemplo, vou começar por mim. E se fazer frio? Eu vou levar uma blusa a mais. E você, João, o que você levaria? O que é indispensável? Um tênis a mais, beleza. Sim, fala um. Foi viajar recente, o que você falou que você pode faltar? Roupa mais, nossa muda de bom. Não, dá um exemplo também. Foi viajar recente, o que você falou que você não pode faltar? Cueca, ó.
dissesse, ó, para de se preocupar com esses discípulos, porque acaba deixando a sua mala tão pesada, e deixa um espacinho na mala para os meus milagres. E eu estou falando sobre isso, mas não de nós termos uma fé irresponsável, mas nós andarmos debaixo da obediência e da dependência do Senhor. Quando Deus dá uma palavra para nós, e o discípulo que caminha com Cristo, ele sabe quando é Jesus que está falando. Quando Deus dá uma palavra para nós, muitas vezes não é um ambiente perfeito. Muitas vezes nós não temos o recurso perfeito para fazer aquilo que Deus está mandando, o cenário não parece ideal, mas se é Jesus que deu a palavra, Ele está nos levando a dar passos de fé. E muitas vezes a gente quer ter um momento perfeito. Não, ainda falta isso de recurso, eu ainda não tenho isso, eu ainda preciso chegar nesse ponto. E Jesus está falando, deixa um espaço na mala para os meus milagres, aprenda a depender de mim. Não é sobre termos uma fé irresponsável, é sobre darmos passos de fé e vivermos na dependência do Senhor. Então, Jesus ele fala isso para os discípulos, exatamente para isso, para que os discípulos aprendessem a viver na dependência do Senhor. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê o povo de Israel no deserto, o Senhor não deixou faltar. A Bíblia diz que as sandálias deles não desgastavam, as roupas não desgastavam. O Senhor cuidava, e assim o Senhor cuida de nós. Assim o Senhor vai cuidar da malha nessa nova cidade. Assim o Senhor vai suprir toda a necessidade, e assim conosco também. Amém? Então, o Senhor nos chama a sermos dependentes dEle. Jesus, é engraçado que ele cura a multidão. A multidão, muitas vezes, ela vem procurando só aquilo que Jesus pode dar. E Jesus cura. Jesus cura, Ele restaura, Ele liberta a multidão. Mas Ele só se revelava aos discípulos. Era aos discípulos em particular que Jesus explicava melhor as parábolas. Era no particular que Jesus, Ele tinha sua vida mais íntima com os discípulos. Os nossos olhos, eles não devem estar no que Jesus pode fazer ou apenas suprir a nossa necessidade, mas no que Jesus quer fazer e como a gente pode contribuir com isso. A diferença da multidão dos discípulos é que a multidão vai atrás de Jesus por aquilo que Ele pode fazer. Quantas pessoas vocês conhecem que começou a ir para a igreja, começou a buscar Deus, mas recebeu uma bênção, um milagre e foi embora? Não quis mais saber de Deus. Porque ela estava esperando algo de Deus. Deus era apenas o seu mordomo. Agora o discípulo não. O discípulo ele pede, sim, é porque Deus é nosso Pai. Ele clama no seu momento de necessidade. Mas o discípulo ele fala, Jesus, o que o Senhor quer fazer? Como eu posso contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer fazer de mim, através de mim, nessa nova cidade e aqui em Londrina, onde nós estamos? Então o verdadeiro discípulo ele busca entender o que o Senhor está fazendo e como ele pode contribuir com essa missão. Nós falamos no começo que o discípulo é aquele que busca imitar a Cristo, se parecer com Cristo, agir como Cristo. E o terceiro ponto, a verdadeira alegria. Abram comigo em Lucas 10, por favor. Lucas 10, 19 ao 20. Lucas 10, 19 ao 20. A gente vai falar sobre a verdadeira alegria. Amém? Amém? Diz assim: e voltaram os 70, Jesus também tinha enviado os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse Jesus, dizendo a eles: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Amém? A nossa maior alegria, irmãos, é o Senhor. Está no Senhor. Eu não sei vocês, eu amo muito a questão de ver milagres acontecendo. Eu nasci numa igreja pentecostal, uma igreja de bairro, até brinco que foi logo no começo do meu namoro com a Paola. Eu falo que ela orou tanto que minha igreja fechou para ir para a igreja dela. Não é brincadeira. Mas minha igreja fechou mesmo. Fechou o filho dela. Porque lá foi onde eu cresci ainda mais na fé. Mas eu comecei numa igreja pentecostal. Então quem já foi ou quem é de igreja pentecostal sabe, né, que a gente é muito voltado ali para o espírito e tudo mais, tal. E eu gosto disso, eu oro para que Deus manifeste os milagres em nosso meio. Mas ver milagres, sinais e maravilhas, para mim, tá? Não se compara como ver um pecador se arrependendo, se convertendo, aceitando Jesus, entregando a sua vida. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que de fato teve uma conversão. A conversão é o que? A gente está indo para um lugar e a gente volta totalmente para o outro. Infelizmente, eu não sei vocês, mas infelizmente eu conheço muitas pessoas que são uma bênção na igreja, que andam com Cristo, mas fora dela vivem inteiramente. E Jesus, Ele não quer que a gente seja uma coisa num lugar sagrado como esse, nós fazemos esse lugar, um lugar que o Senhor está, amém? Como assim na igreja? Mas o Senhor quer que a gente permaneça mesmo em todo lugar. O verdadeiro
invocaram outros deuses, mesmo assim eles criaram um desejo de ouro. Então, os nossos olhos não podem estar apenas no que o Senhor pode fazer, mas em quem Ele é. E essa é a verdadeira alegria, é o que a gente viu a Mari falando aqui no começo. Glória a Deus por uma faculdade, o Senhor te ajudou com isso, mas a alegria nele, é totalmente nele, é assim nossa vida. E o verdadeiro discípulo, irmãos, talvez alguns passaram por isso e vão passar, ele está disposto a negar o que for preciso do percurso, ele vai tomar a sua cruz e seguir. O verdadeiro discípulo, ele está disposto a tomar decisões difíceis que o Senhor mandar para seguir a Cristo. Seja isso no seu trabalho, seja isso na sua família, seja mudar para uma cidade, seja mudar para outro país. O discípulo ele está disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui, faça o que quiser comigo. Eu não sei o que vai acontecer. Até estava vendo uma analogia sobre o GPS, né? Eu uso o Waze aqui. O Waze, ele vai, mostra o destino, mostra o pininho lá onde você vai chegar, quantas horas vai dar, coloca lá o pedágio e tudo mais. Só que se você está dirigindo à noite, o farol do seu carro ele só vai iluminar, sei lá, 50, 100 metros. E a nossa vida com Deus é justamente isso. A gente quer que Deus mostre tudo que Ele está pedindo, quanto que vai nos custar, quanto tempo vai demorar, se a gente vai ter que pagar alguma coisa. E quando Deus só está mostrando o farol do carro, que é 50, 100 metros. Ou seja, a gente precisa aprender a viver na dependência do Senhor. Assim como o Senhor falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí? Teve que tomar uma decisão. Então o Senhor muitas vezes ele só vai te dar uma ordem, não vai te falar o restante das coisas. Então o discípulo ele precisa aprender a viver com amor, debaixo da palavra, baseado na palavra. Isso vai fazer com que ele continue dando frutos. Ele vai viver na dependência do Senhor. E a alegria dele vai estar plenamente no Senhor. Amém? Amém. E eu quero chamar a Mari aqui e dizer, Mari, que assim como os discípulos foram enviados, Deus está te enviando. Que você ame, que você viva debaixo da palavra, que você continue dando frutos. Amém? Eu queria chamar um bocadinho aqui para orar pela Mari, a gente tem esse momento de oração dessa nova jornada. Queria que vocês colocassem de pé também, gente, para a gente estender a mão sobre a Mari, abençoar a vida dela, assim, uma oportunidade. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida da Mari, a história do Senhor, o Evangelho que o Senhor está escrevendo na vida dela, Pai. Obrigada, Senhor, que o Senhor tem dado ouvidos para ela ouvir a sua voz, o Senhor tem dado olhos para ela te ver e para ser inclinado a te obedecer. Eu peço que o Senhor livre ela de todo mal, Senhor, nessa nova fase da vida dela, que ela continue caminhando, amadurecendo e deixando Cristo aumentar e a Mari diminuir, para a glória do teu nome, Senhor. A cada ano que ela estiver ali, que a gente veja, cada vez que ela voltar para visitar a gente, o quanto Jesus está crescendo e ela está diminuindo, para a glória do seu nome, Senhor. Nós abençoamos a Mari, Pai, em nome de Jesus. Amém?